De volta com a presença aqui de Soares Filho, nosso parceiro aqui no jornalismo, né? Grande repórter ali de Luzimangues e que, juntamente com isso, entrou para a política, né? Sempre muito movimentado para o lado dele e acabou então se tornando vereador por Porto Nacional, né? Dentro desse período, foi candidato a vice-prefeito junto com o Antônio Andrade, né? Ocupou cargos no primeiro escalão aí do governo do estado. E agora está aqui ao nosso lado, como ele disse, né, que ficou surpreso que eu já o anunciei como pré-candidato a deputado, mas a gente sabe do que está acontecendo e é sobre isso também que a gente vai falar aqui com Soares Filho. Seja bem-vindo, Soares. Obrigado, Moacir, mais uma vez estar aqui com você, né, abrindo as portas aí sempre. Como eu coloquei um vídeo hoje falando um pouquinho da minha trajetória, né, quando cheguei aqui no Tocantins com o sonho de ser jornalista e o Tocantins me deu essa oportunidade, né, de poder realizar o meu sonho, de poder, através da comunicação, também servir. Porque hoje o que a gente faz aqui é servir as pessoas através da comunicação. Eu sou muito feliz dessa minha trajetória, eu ter tido essa oportunidade, Moacir, de ter, continuar servindo através da comunicação, que nos dá essa possibilidade, como você sabe. Com certeza. Soares, já que você citou nessa questão de chegar no Tocantins, isso aconteceu em que ano e de onde você veio? Entre os anos de 2006 e 2007, né, minha irmã já morava aqui no Tocantins e minha mãe veio passear. E minha mãe sempre teve muita vontade dos filhos, porque é o pai e a mãe que não quer seus filhos prosperarem, né? E minha mãe disse: meu filho, tu vai embora para lá. Eu disse: mas mãe, lá eu só deixar a senhora sozinha aqui. Lá de onde? Do Maranhão. Do Maranhão. Interior de Poção de Pedras. Eu nasci lá, certo, nessa cidade, num povoadozinho chamado Poço Bonito. Então chegou garotão aqui. Mais ou menos, né? Já... mas com muita vontade, né? Eu trouxe, Moacir, o meu currículo era uma fita cassete. Uma fita cassete que eu disse: eu não tenho um estudo, eu não fiz faculdade, a minha profissão eu desenvolvi na minha cidade, na TV Vale do Mearim, que foi a TV que me deu a oportunidade, né? Eu estava um dia na rua vendendo cuscuz de arroz de manhã e eu passava sempre em frente àquela emissora. E um dia eu pedi para minha mãe me levar lá, na casa do dono da TV, chama Cícero do Vale. Eu disse: mãe, pede para ele me deixar aprender. E aí eu fui, minha mãe me levou lá, e ele ficou meio assim, disse: não, pô, vai aí aprendendo. E eu fui desenvolvendo a minha habilidade, o dom que Deus nos deu, né? E eu comecei a trabalhar na TV local, e ali foi que eu despertei. Então, quando eu vim para cá, eu juntei esses equipamentos, essas informações já com o meu conteúdo de trabalho, apresentei na TV Jovem Palmas na época, né? E aí eu fui chamado a trabalhar. E foi onde eu comecei na TV Girassol, trabalhei muitos anos no Balanço Geral. E isso foi que me motivou também a entrar no meio político, porque eu vi a necessidade. Então, quando eu mudei para Luzimangues, eu vi a carência do DJ Luzimangues, eu comecei a entrar também no trabalho social e hoje estou aqui, né, com a graça de Deus, passando por muitas dificuldades, muitos obstáculos, mas quem não passa, né? Com certeza. Para poder vencer. Então, eu sou muito grato a Deus e ao Tocantins de ter me dado essa oportunidade, de ter encontrado pessoas como você, Moacir, que sempre acreditou no meu trabalho também, me dando a oportunidade de divulgar o meu trabalho, e até mesmo como vereador que fui, né, por 4 anos. Certo. O Soares está relembrando, inclusive, que aqui na TVN também ele já fez grandes colaborações, né? E continua fazendo, não está dispensado. Isso, não, viu, Soares? Na hora que tiver um fato sempre, lá, a gente manda. É sempre um grande parceiro, né? Está sempre mandando ali as matérias de Luzimangues, hoje, inclusive, com seu próprio veículo lá. Né? Eu tenho uma página, Luzimangues Online, que eu passei a ser Luzimangues TV. Eu tinha um sonho de criar um estúdio assim, né? Voltado mais para o digital. Eu reuni alguns parceiros, amigos, que sempre estão me ajudando, apoiadores, e montei esse estúdio, né? Inclusive, quero agradecer a todos os parceiros, empresários que sempre acreditam no meu trabalho. Quando eu chego com uma ideia, eles dizem: não, Soares, pega aí uma televisão e leva para lá. O outro: não, o rapaz estava lá no estúdio hoje. Não, eu vou fazer para você a arte aqui do cenário. Então, graças a Deus que Deus me dá muitas pessoas boas para me ajudar nos meus projetos, viu, Márcio? Quando se faz o bem, né? O bem sempre Aí seu Jair lá da Perdiz: não, eu vou pagar aqui esse cenário. Pagou lá, foi 1.000 e tanto. Ele pagou, eu ajudo ele na divulgação. Então, isso que me motiva também a continuar, porque a gente sabe que tem pessoas que ajudam a gente E a comunidade de Luzimangues é um povo muito solidário, né? Um povo bem muito unido. solidário. A gente diz assim: vamos fazer um evento aqui, todo mundo quer dar uma contribuição. Quando eu cheguei lá, assim, em Luzimangues, só tinha um postinho de saúde, eu via muita carência, né?
E aí eu chamava alguns parceiros ali, amigos médicos que eu conheci na minha vida de jornalista. Eles diziam, gente, vem ajudar o povo aqui. Fazia uns mutirão da saúde lá, botava comida para o povo na zona rural, dentro de Luzimangues. E hoje está muito bom o Luzimangues, né? Cresceu, se desenvolveu, muitas coisas chegaram, mas há 15 anos atrás, 16 anos atrás, realmente era um sofrimento. Eu mesmo pegava o ônibus para ir para a TV, eu tinha que botar uma sacola no meu sapato para entrar no ônibus que vinha de Paraíso, passava por dentro de Luzimangue, na poeira, até chegar na porta do trabalho. Eu chegava e disse, vixe Maria, deixa eu sacudir aqui o sapato. Mas hoje o Luzimangues realmente está um carro-chefe do desenvolvimento do Tocantins, mas a gente também não pode esquecer do que era antes, né? E a gente fica feliz de ter contribuído, de certa forma, para o desenvolvimento de Luzimangues. E muito mais, Moacir, como vereador. Eu pude contribuir. Hoje eu ando dentro de Luzimangues de cabeça erguida, foram 4 anos, mas eu sei do meu trabalho, eu sei do que eu fiz para poder contribuir com o desenvolvimento do nosso distrito. Isso eu sou muito grato a Deus e ao povo do Luzimangues pela oportunidade que me deram. Naquela hora, Soares, deixa eu só, né, para você que está entrando agora aí, nos assistindo, Soares Filho, ex-vereador aqui de Porto Nacional, a gente está falando sobre a sua trajetória política e de vida também, né, que realmente é uma luta, né, como para muita gente. E o Soares, eu quero aqui saber quantos votos teve que te elegeram aí vereador aqui. Moacir, na minha primeira eleição, quando eu saí da Record, da comunicação, com esse desejo de se eu vou para Luzimangues e vou ajudar o Luzimangues, e fui me candidatei naquela época com o prefeito Otoniel, a quem eu agradeço também, ele também foi uma pessoa que me colocou na política, me ajudou. Eu tirei 196 votos. Na primeira eleição. Isso eu cheguei há pouco tempo, há 1 ano e pouquinho em Luzimangues. E eu disse, olha, 196 votos para quem chegou agora, né, Moacir, não tinha tanto conhecimento e o povo me abraçou. E aí, quando foi na minha Gastou muito dinheiro? Não, eu não tinha, né? Na verdade, eu não tinha, né? Não tinha esse poder aquisitivo para poder disputar uma eleição com aqueles que já estavam, que tinham um poder econômico muito maior, né? Mas eu me senti vitorioso, né? E aí, na minha segunda eleição, da de 2020, né? 2020, eu já fui o vereador mais votado com quase 900 votos. Né? Isso é uma honra para mim, né, de ter saído. Eu fui o único da minha família, eu sou o único até agora da minha família que conseguiu chegar até aqui no mandato eletivo. Né? E não é aquela família grande para falar assim, ele é muito, os primos votam nele. Às vezes eu sinto até falta disso, Moacir, porque às vezes chegam pessoas que ficam em volta da gente e às vezes estão ali, mas não é que nem um irmão, não é que nem um pai, uma mãe, né? Então, às vezes eu sinto falta dessa família grande assim que tem. Eu só tenho uma irmã, que já me ajuda muito. Tem meus sobrinhos, né? Mas também são pessoas que também não têm um envolvimento tanto assim, não tem um cargo, né? Eu passei 4 anos como vereador, não tive um parente empregado, não coloquei ninguém para dizer assim. Às vezes até as pessoas criticam também, né, Moacir? Porque eu digo, mas todo mundo tinha seu trabalho. Minha irmã é concursada na Prefeitura de Palmas, eu nunca tentei, né? Eu sempre procurei ajudar os amigos ali, né? Da maneira como eu podia. Mas eu agradeço a Deus de ter saído do mandato de mãos limpas e também de cabeça erguida. Isso foi o que a minha mãe me ensinou, mas meu pai. Eu lembrando de uma situação que um dia eu cheguei com um brinquedo do vizinho em casa e a minha mãe mandou devolver porque não era meu, né? E eu fui lá devolver. Então eu carrego comigo esse sentimento, né? De poder andar de cabeça erguida, errar a gente erra, erros a gente comete também, como às vezes erros que a gente cometeu, mas a gente procura corrigir sempre. Né? A vida não é só de acertos, a vida também tem erros. Né? E nós vamos falar de erro daqui a pouco. Bom, olha só, o Soares teve esses 900 votos, 896 votos, né? Arredondado 900 votos, foram praticamente... E é porque tiraram um pouquinho no dia da eleição. Tiraram, né? Mais. E esses votos foram praticamente, assim, a grande maioria dentro de Luzimangues. Mas eu acredito que hoje, Soares, depois desse mandato seu que você teve aqui como vereador, com certeza pode ser que você tenha aí um número maior dentro de Porto Nacional numa próxima campanha. Moacir, quando estava terminando o mandato de vereador, um dia eu cheguei na Câmara de Vereadores e eu não encontrei os vereadores. Eu disse, uai, cadê os vereadores? Aí eu liguei nas meninas, não estão para reunião com o prefeito. E aí eu disse, uai, mas eu não sou vereador, não fui convidado para essa reunião. Fiquei meio assim, eu disse, uai, já estão me tirando de tempo da agora, né? Aí vai começar a eleição.
Mas depois a vereadora chegou e me falou, né, que olha, lá, Soares, a reunião era para falar de você, para perguntar o que estava acontecendo, porque você é tido como vereador de oposição. Eu sempre marquei ponto nisso. Eu não era nem de oposição nem de situação, eu era um vereador de posição. O que tinha de cobrar, eu cobro. Eu sempre subi na tribuna para defender os ideais da comunidade, do povo mais sofrido, principalmente do povo do campo, as pessoas que marginalizadas, que precisavam de uma voz, porque quando a população elege um vereador, é para ser a voz da comunidade, né? Então eu sempre fui muito. E aí às vezes tem aqueles que acham que você é a ovelha negra ali. E aí disseram lá que disse que o prefeito tinha feito um monitoramento, uma pesquisa já para campanha, e que eu tinha saído em primeiro lugar, estava pontuando entre primeiro e segundo lugar, e até mesmo dentro de Porto Nacional. Dentro de Porto Nacional. E aí eu sou muito grato, né? E aí houve aqui a questão desse outro projeto que surgiu, né? Eu não fui à reeleição, mas o meu trabalho foi fruto do meu trabalho. Você chegar, Moacir, nessa pontuação, eu não tenho carro alugado para a prefeitura, eu não tenho reta escavadeira, eu não tenho caçamba fazendo trabalho ali de doação, de ajudando um, ajudando o outro, que eu não estou falando mal, estou dizendo que cada um tem o seu poder aquisitivo e o seu poder econômico, trabalha da forma que acha necessário. Eu não tenho, eu trabalho de uma outra forma, e a forma que eu vinha trabalhando realmente vinha dando certo, que tanto é que havia essa preocupação de os outros terem uma estrutura de poder econômico maior e eu não ter, e eu vim pontuando muito bem nas pesquisas, até mesmo aqui dentro da cidade. Certo. Bom, então isso aí confirma que você teria uma reeleição, vou dizer garantida, porque é um jogo, né? É um jogo. Mas uma reeleição que estava bem trilhada, bem consolidada, bem né? consolidada, e de repente... fruto de um trabalho muito sério, que hoje eu andava em lugares que as pessoas diziam, olha, você é o único que depois de eleito veio aqui. Eu nem voto aqui, você recebeu e você veio. Eu tenho desse depoimento. Então, você tinha toda essa facilidade para continuar na legislatura aqui de Porto Nacional e, de repente, você foi convidado para ser candidato a vice-prefeito do candidato Antônio Andrade à época e aceitou, abrindo mão daquilo que já estava praticamente certo na sua carreira política. Uhum. Foi um erro? Eu não considero um erro, porque a gente tem que arriscar. A gente tem que... A gente conversou, né? Houve uma preocupação também de muitos amigos, jornalistas da comunicação que torcem por mim, acreditam no meu trabalho, e isso eu agradeço muito. A preocupação que você teve, que muitos tiveram, mas a política é isso, Moacir. A política ela é muito dinâmica, então a gente tem que acreditar. E naquele momento, eu recebi a ligação do governador Wanderley Barbosa. Um dia eu estava na empresa de um amigo e eu recebi a ligação do governador. Eu nunca tinha recebido a ligação dele. E ele disse que era ele que precisava falar comigo e que ele queria que eu apoiasse o candidato dele em Porto Nacional, que era o deputado Toninho Andrade, né? E eu fiquei assim meio preocupado. Ele já me marcou lá uma reunião com eles dois. Então houve todo um acordo, né? Muitas pessoas não queriam, por exemplo, o deputado Gaguinho, que eu apoiei, também não foi contra, né? A deputada Jandes, que eu apoiei também, foram contra. Então, eu acabei atropelando pessoas que eu não ouvi essas pessoas, né? Quando eu disse que é erro, talvez o erro meu foi esse, de não ter ouvido mais, né? Acabei ouvindo pessoas que talvez não eram pessoas que eu deveria ter ouvido. E as pessoas que estavam politicamente comigo, num grupo, como eu estava, dei uma das maiores votações para a Janade lá em Luzimangues, né? É majoritária lá hoje. O deputado Gaguinho também foi muito bem votado, bem expressivamente votado através do nosso trabalho. E ele pediu que eu não fosse, mas eu já tinha conversado com o governador, eu já tinha dado a minha palavra, tanto para ele como para o deputado também, houve esse gesto também dele, eu acho que foi um gesto também de confiança, de me colocar na chapa dele, a gente não pode, tem que reconhecer isso, mas no momento não foi o esperado, né? Até mesmo por parte dele. Então o governador pediu, acabou organizando algumas coisas para mim estar mais em evidência, como eu fui ser secretário executivo da Agricultura, né? Isso me colocou em evidência para Porto Nacional. Inclusive, hoje, qualquer vereador pode assumir uma secretaria, porque antigamente não podia. Tivemos que mudar a lei, né, para poder um vereador de Porto Nacional assumir algum cargo de governo. E isso é importante, eu achei importante. Eu fui para a SEAGRO, desenvolvi um bom trabalho lá com os agricultores. Hoje eu ando nas comunidades aí e as pessoas reconhecem, né? Eu trouxe a agricultura familiar para o debate dentro da SEAGRO, então eu fiz um bom trabalho. Acredito que houve um resultado. Agora, quanto à questão da eleição, não houve o resultado esperado, e quem decide isso é o povo. E a gente tem que aclamar
é um processo democrático, né, Moacir? Tá certo. Bom, gente, nós estamos estendendo aqui esse assunto e o assunto que está no momento aqui em alta é justamente as eleições 2026, né? Está aí a turma que se preparando para poder sair em plena campanha. Hoje são todos pré-candidatos. E o Soares Filho, nós sabemos da sua pretensão política, que realmente é sempre muito atuante, e veio esse momento também de ser um pré-candidato a deputado estadual. E a gente vai falar sobre isso agora. Qual partido que você está agora que realmente fechou? Assim, eu ainda não tinha me expressado sobre essa questão da pré-candidatura. A gente vem trabalhando no grupo, formando um grupo, ouvindo. Eu passo o dia visitando as pessoas, passo o dia ouvindo os companheiros, companheiras, as pessoas que sempre estão conosco, né? Nem todos, né, estarão nesse projeto, cada um eu entendo que pode procurar o caminho que ele for melhor, lhe convier. Eu entendo isso e respeito a decisão. Eu sou uma pessoa que, se eu chegar num amigo que já me apoiou, que já esteve comigo, e eu falar desse projeto e ele dizer que não vai estar comigo, eu não guardo mágoa, não guardo rancor. Eu, pelo contrário, faço agradecer pelo que já fez comigo lá atrás, né? Mas houve esse projeto, esse projeto em andamento. Em breve a gente vai realmente também divulgar mais, mas nós estamos trabalhando já esse projeto de pré-candidatura a deputado estadual. Eu estou pelo mesmo partido que eu fui candidato a vice-prefeito, que é o Progressista, a qual tem o Odilei Valcari como presidente, e ele que me convidou. Quando ele assumiu o partido em Brasília, ele me ligou, né? Ele disse: Soares, eu tenho interesse, você tem interesse de representar o Porto Nacional, Luz e Mangues, numa candidatura? Eu disse: coragem não me falta, Odilei, mas se você está me dando essa confiança, eu fico muito agradecido. E ali surgiu, né? A gente foi conversando, dialogando, ouvi meus pais, minha mãe apoiou, meu pai também, e estamos aí, né? Eu estou aqui, a professora Salete disse: tu não vai chorar, que eu sou muito emotivo, né? Então, essa Salete, não tem jeito. Mas é porque, Moacir, eu não esperava, não era coisa que estava. Um dia eu vim conversar com o deputado após a eleição e ele me perguntou se eu queria ser candidato, se eu ia ser candidato. Eu disse que não, mas as coisas mudaram. E foi no meio das adversidades que nasceu essa pré-candidatura. Foi no meio das dificuldades, no meio da luta, do que eu estava enfrentando no momento. Certo. Aí hoje você sabe que dentro de Porto Nacional, por exemplo, nós temos aqui já vários pré-candidatos também já anunciados, inclusive eu sei que estava segurando um pouco mais, mas a gente ouviu falar de muitos aí que já estão quase que plena campanha. Já estão ativamente. Tem gente aí, né, acelerando o passo. Uhum. Inclusive, você então, saindo realmente um candidato, vai disputar voto a voto aí com o próprio Antônio Andrade, que foi seu parceiro na chapa para prefeito. Exatamente. Você está preparado para enfrentar essa tradicional turma aí da política portuense? Eu sempre estive preparado. Chegar no mandato de vereador como mais votado de Luz e Mangues, enfrentando o que eu enfrentei, eu estou preparado para qualquer coisa, né? A minha mãe, ela foi uma quebradeira de coco e ela enfrentou os fazendeiros que não queriam deixar as mulheres quebrar coco, e ela lutou com a dona Raimunda da quebradeira, foram para Brasília, para o Sarney criou uma lei deixando o babaçu livre, mostrando que a luta popular ela tem força, o povo tem força. Eu sei que o poder econômico é grande, as pessoas já estão aí se estruturando, oferecendo, né, as coisas para as pessoas estarem do lado, mas eu vou com muita calma, com muita tranquilidade. Sei que não é fácil o processo, como você diz, vou disputar com pessoas aí já bem conceituadas, mas eu também disputei a eleição de vereador com pessoas bem conceituadas, né? E saiu à frente. E saí à frente, se comparado às estruturas de poder que eu não tinha, né? A gente vai enfrentar, né? Então, o partido está me dando essa oportunidade, né? Então, já quero agradecer também a deputada Jana de Valcari, por também estar acreditando no meu projeto, junto com progressistas, porque assim foi o primeiro que me convidou, o primeiro que me enxergou. Depois que souberam que eu também iria ser candidato, até houve outros convites e eu agradeci, mas eu sou uma pessoa de palavra, um exemplo disso. Às vezes, se eu sair de um lugar por conta que eu dei a palavra, depois eu voltei atrás, alguma coisa séria aconteceu. Mas como na questão de eu fui vice-prefeito, eu fui convidado também. O prefeito Ronivon queria que eu fosse o vice dele. Todos os vereadores de Porto Nacional eram a favor que eu fosse o vereador de novo, mas na chapa do prefeito Ronivon. E eu já tinha dado a minha palavra para o governador e para o Tony Andrade, e eu não voltei atrás. E eles sabem disso, eles sabem o que eu passei, as propostas que eu recebi, né? Talvez hoje eu poderia estar em melhores condições se tivesse deixado abandonado o barco,
Mas eu segurei as pontas até o final. E hoje você está com a administração? Você é parceiro do Ronivon? Eu não sou... na verdade, eu acho que o prefeito Ronivon nunca me considerou parceiro dele, né? Eu tenho muitas coisas, eu acho ele uma ótima pessoa, pessoalmente, mas discordo muita coisa da gestão dele, de secretários, né? Principalmente em Luzimangues. Hoje, Luzimangues realmente tá uma falta de atenção com o distrito em todos os aspectos. Às vezes as pessoas dizem, mas o Soares, como você que é jornalista, só mostra problemas, só mostra dificuldades, só mostra o lado mato alto, buraco, infraestrutura. Esse é o meu papel, né? A gente não pode perder a capacidade de se indignar, porque eu sei que tem muita coisa bonita em Luzimangues que nós temos que mostrar, mas nós temos que falar que o serviço público precisa estar atuante na saúde, na educação, na infraestrutura, porque o povo paga imposto e o povo quer ver o resultado na porta. E quando eu mostro, um monte de vídeo que eu recebi aqui hoje já de pessoas da zona rural, falando das estradas, falando de pontes, né? Então eu acredito que falta muito ainda para o prefeito. Eu não sei como é que ele está pensando de entregar essa gestão, mas acredito que ele possa mudar muito e fazer uma reflexão de como ele vai entregar. Um exemplo disso, Moacir, são as minhas emendas parlamentares. Emenda de 2023, eu tive no Pau d'Arco essa semana para prestar conta com os produtores rurais, porque a minha emenda de R$50 mil não foi paga para comprar uma grade, porque a associação ganhou um trator do governo federal e eu fiquei responsável de doar esse recurso, está liquidado, estou com toda a documentação, a associação fez todo o processo e o município não pagou. Eu tenho emenda para fazer mais de R$240 mil que eu deixei preparado para poder fazer as cirurgias de catarata e pterígio que precisa, né? Pessoas precisam aí com problema de vista e não foi pago até agora, né? Para a Praia do Luzimangues nós destinamos também um valor, ainda não foi pago. Então eu acho assim um desrespeito isso com o vereador, porque a gente não é para o meu bolso, isso aí é para a comunidade. A pessoa, se essa grade estivesse trabalhando, a prefeitura nem precisava se preocupar com mandar trator para Pau d'Arco. Então, assim, isso me deixou muito decepcionado, entendeu? Assim, nesse sentido aí, de a lei orçamentária que nós aprovamos de mais de R$1.500.000 para ser dividida entre os vereadores, as minhas praticamente não foram pagas. E tem outros vereadores aí que, infelizmente, não foram pagas ainda também do mandato passado. Então, assim, eu não tenho... E se quiser pagar hoje, está valendo. Está valendo, porque você viu o secretário falar aqui, que o município hoje está em boas condições, está pagando em dia, ótimo. Aí tem a emenda também do evento gospel que nós fizemos lá em Luzimangues, estava lá a logomarca da prefeitura, a agência não recebeu ainda, a agência pagou o evento e ficou do município repassar depois, não passou, né? Então isso também me envergonha e eu tenho que andar prestando conta, falando, porque é minha palavra. E hoje eu entendo, as pessoas também entendem, não é minha culpa, é o município. Então, e ele não atende, às vezes a gente liga para ele, não atende, e essa dificuldade dele, né? E foi toda essa minha dificuldade com ele, por isso que eu disse assim, eu não vou, na época de ser vice dele, eu não tive esse interesse, por isso também. Bom, aí você está falando de candidatura, você estaria alinhado com qual candidato ou pré-candidato hoje ao governo? Olha, o Partido Progressista, que é o partido que eu continuei, ele é uma federação hoje, né? Ele é um federado com a União Brasil, que tem a senadora professora Dorinha como pré-candidata ao governo, né? Então, se eu estou no partido, eu sigo as diretrizes do meu partido, né? E compreendendo que é um momento, né, de tomada de decisões, e temos o deputado Vicentinho Júnior também como pré-candidato ao governo do estado, buscou essa oportunidade, né? Ele estava no Progressista, tanto é que às vezes eu achava que iria junto, né, para o Progressista, sair do Progressista, mas eu continuei, não houve o primeiro chamado, né, o primeiro convite, eu aceitei e continuei no partido, mas em respeito a todos, né, respeito o deputado Vicentinho Júnior, tem uma história marcante, né, também comigo, né, é uma pessoa que me ajudou muito e foi o candidato a vice do partido dele, mas entendo que a política há essas mudanças. Quem diria hoje que Toninho Andrade estaria brigado com o governador? O que era que o governador dizia para a gente? Que era como se fosse um irmão, né? Da mesma forma, o governador tinha todo um grupo que estava com ele, que hoje não está mais. Eu sou um peixe muito pequeno para entrar nessa briga, né? Mas é só você olhar atrás, que o governador dizia que se o deputado entrasse, que não sei se posso falar essa palavra, no cu da traíra, ele entrava junto.
Acho que não poderia, mas foi dito. Mas foi dito. Você disse que a respeito de Vicentinho, você acredita que Vicentinho é uma dissidência, então, do grupo da Dorinha? Exatamente. Né? Porque ele estava ali para ser senador, não tiveram com ele o comprometimento anunciado e acabou, então, criando um rival. Eu não participava das conversas, né? O que a gente conversava sempre com ele, eu falava para ele, eu dizia como era que ia ser, ele dizia, Soares, espera, né? Espera que eu estou com um projeto de senador até para você escolher seu deputado, que, né? Federal, estadual. E a gente ouviu. E aí foi, de repente, ele, né? Com toda a conjuntura que se criou, dele não ter a oportunidade, né? Ele teve que procurar um outro partido, né? E eu acho que isso é também a capacidade de cada um. Se era o objetivo dele, era o desejo dele de ser senador, mas ele já havia construído isso, mas ele não podia retroceder, ele tinha só que seguir em frente, né? Com certeza. E aí tá aí, né? Os dois muito bem preparado, assim como a senadora professora Dorinha, porque não é por acaso que eles estão lá, né? Assim, tem uma história, tem uma trajetória cada um. Eu acho que nós temos que fazer a política do respeito, né? Eu acho que esse é do debate das ideias. Eu vejo, às vezes, uns achincalhamentos, né? Até mesmo com a senadora, por ela ser mulher, falando do rosto, da forma como veste, da forma como o cabelo. Eu acho que não é esse o caminho que nós temos que traçar. Eu acho que é as ideias para o Tocantins melhor. É isso que eu acho que tem que se buscar, é isso que tem que se debater. Às vezes o eleitor ele fica muito eufórico, né? E acaba deixando o próprio candidato em maus lençóis. Porque quando passar a eleição, Moacir, todo mundo vai estar junto. Um exemplo, o deputado Vicentinho Júnior era amigo aliado de primeira hora do prefeito de Palmas. E hoje eles estão em campos opostos. Mas, dependendo da situação, que sei lá na frente, vão estar juntos. Né? Você falou aí de Dorinha e Vicentinho. Você acha que vai realmente polarizar? São esses dois para disputar e os demais? Sim, eu acho que é os dois. Pelo que eu ando também, eu ando muito, visito muito, converso com muitas pessoas e está entre os dois mesmo, entendeu? Mas, e na preferênncia do eleitorado, você arriscaria? No momento eu não arriscaria. Eu vou deixar você com essa pulga atrás da orelha e os outros também. O governador Laureix também é uma pessoa que eu respeito, né? Trabalhei no governo dele, nesse interino, acho que por isso fui crucificado pelo governador Vanderlei, porque ele colocou que quem ficou no governo Laureix não podia mais fazer parte do grupo dele, ou então... Ele achou que tinha que ter saído. Tinha que sair mesmo, né? E me deixou, né? Mas eu estou aqui de cabeça erguida, de pé, né? E aí você fala de parceria, por exemplo, a gente sabe que sempre tem aquela dupla, né? O estadual caminhando junto com o federal. Você já tem esse federal à vista aí? Sim, a deputada Jana de Valcari, a minha federal, é com ela que nós vamos dobrar, é com ela que nós vamos apoiar, né? Porque eu acredito muito, inclusive já tem outros pré-candidatos a deputado federal nos procurando, mas a gente fala a verdade, entendeu? A gente não vai impor, né? Mas a gente sempre diz que é com ela que a gente está dobrando. E eu quero aqui aproveitar a oportunidade de dizer ao povo de Luzimangues que nós estamos nesse campo de batalha para representar e colocar o Luzimangues também no centro dos debates a nível de Estado. Nós já temos uma boa representatividade na Câmara de Vereadores, agora, por que não Luzimangues conquistar e buscar uma cadeira na Assembleia Legislativa? Eu, chegando lá, pode ter certeza que eu não vou dormir nem cochilar e nem fazer negociato. Eu vou trabalhar e defender os interesses do povo da nossa região. Tá certo. Gente, assunto aqui é para mais de metro, viu, Soares? A gente tem horário a cumprir e eu queria aqui, né, falar mais uma vez que estamos aqui com o Soares Filho, um colaborador da TVN, um jornalista de coração mesmo, um cara que tem a vocação, né, para a coisa. E a gente sabe que dentro disso tem a política, né, que política e jornalismo está sempre caminhando junto, a gente pelo menos está no meio, né, a gente está sempre dando a notícia envolvida. E Soares, então, partiu justamente para esse campo aí de também ser um representante político, já foi vereador, já foi, né, dentro do governo, foi o quê? Recentemente eu estava como vice-presidente da ATS, antes do governador ser afastado, depois eu fui ser diretor de comunicação do Detran, já nesse governo interino, e depois eu voltei para cuidar da minha família e estar um pouco mais perto das pessoas também. Tá certo. Então hoje Soares Filho é, como sempre, um grande jornalista ali de Luzimangues, representante daquela comunidade, independendo do cargo ou não, né, que esteja ele
ele está sempre ali defendendo os interesses e a gente é testemunha disso e deseja a você boa sorte, claro, né, que sempre você alcance aí seus objetivos. Obrigado. Quiser deixar aquela palavra final? Pois é, deixo a mensagem aqui. Porto Nacional é o portal de entrada da região sudeste e também Luzimangues é Porto, Porto é Luzimangues. E eu quero agradecer as pessoas que estão me acolhendo dentro de Porto Nacional, que me acolheram também como candidata a vice-prefeito que fui, pois muitas pessoas se aproximaram de mim. Eu agradeço as amizades, os amigos que aqui conquistei e podem ter certeza que eu também irei retribuir da mesma forma, independente de mandato, de cargo ou não, estarei sempre à disposição dessa cidade, que foi a cidade que me acolheu, que me deu a mão e que realizou o meu sonho, o desejo também que eu tinha desde pequeno, que era de ser um político, de ser um vereador. Tá certo. Então é isso, gente. Soares Filho, grande jornalista e amigo nosso aqui, e agora se apresentando como um pré-candidato a deputado estadual pelo Progressista. É isso? Progressistas. E assim a gente chega ao final desse bate-papo legal aqui que tivemos, finalizando a nossa edição de hoje, e amanhã às 11h30 estarei de volta para mais uma edição. E claro, você vai ver outros pré-candidatos passando por aqui, trazendo a sua mensagem, colocando seus objetivos, mostrando um pouco da sua vida, para que você, eleitor, possa nos chegar a hora, né, dar aquele voto de confiança para aquela pessoa que realmente mereça te representar na Assembleia e no governo do Estado. A gente, assim, acredita que está contribuindo, né, para essa democracia tão importante que a gente realmente precisa valorizar. Muito obrigado, Soares. Um abraço a todos. A gente finaliza. Uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.